Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$ 100 mil por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Lógico, a nota oficial do Flamengo não está correta. O Flamengo desiste de Balotelli. Não foi isso, foi o contrário, com todo o respeito ao Flamengo, a torcida do Flamengo, tudo. Mas foi o Balotelli que desistiu do Flamengo. Tanto é que assinou com o Brett, ganhando menos. E hoje foi legal essa mensagem do Balotelli, agradecendo e desejando sorte ao Flamengo e aos torcedores. Muito legal, inclusive um texto em português. Se você não viu, é só ir lá no perfil do Balotelli no Twitter, tá lá a mensagem que ele deixou para a nação rubro-negra. Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó, depois da vitória sobre o Vasco, coloca na tela a classificação dessa 15ª rodada. Lembrando que Chapecoense e Avaí estão em campo, hein? Estão se enfrentando nesse momento, finzinho do primeiro tempo. Já atualizo. Tá 0-0 esse jogo. Tá aí, portanto, ó, Santos, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Essa é a ordem do G6. Fechando a primeira página, tá lá o Bahia, ó. Botafogo, apesar da derrota para o Corinthians, segue ali na 9ª posição com 22 pontos. Vira a página e a gente vai ver, ó, que teve troca no Z4. Cruzeiro que bateu Cruzeiro bateu o Santos, o líder Santos. Troca de posição com o Fluminense, que foi surpreendido no Maracanã, perdeu para o CSA 1-0. CSA dá uma subida, hein? Encosta no Fluminense, ó, 1 pontinho de distância agora do Fluminense. E Avaí e Chapecoense, os 2 últimos colocados. Que situação, hein? Que situação. Chape tá somando 1 ponto, tá ainda a 11 também, né? Assim como o Avaí tá indo a 7. Mas, enfim, vamos já ficar de olho aqui na 16ª? 16ª rodada, olha aí, ó. Está marcando na abertura Atlético Mineiro e Bahia, no Horto, né? Sábado que vem, 11 da manhã. É isso mesmo? 11 da manhã no sábado, hein? Atlético e Bahia. Grêmio e Atlético Paranaense, 5 da tarde. O Santos enfrenta o Fortaleza, às 4 horas do domingo. Vasco e São Paulo, jogão em São Januário, hein? O Vasco, aliás, ontem o Vanderlei Luxemburgo, né, foi informado logo após a partida do falecimento da irmã dele. Então, nosso abraço aqui ao Luxemburgo, né, desejando toda a força aí à família dele. Essa recuperação aí para o professor Vanderlei Luxemburgo, momento difícil. Goiás enfrenta o Internacional, também no domingo, 4 da tarde, no Serra Dourada. Vamos virando a página. Ceará e Flamengo, no Castelão, hein? Jogão, 7 da noite. Avaí e Corinthians na Ressacada, também no mesmo horário, 7 da noite. Também às 7, CSA e Cruzeiro. Botafogo e Chapecoense, 8 horas de segunda-feira. E o Palmeiras vai jogar com o Fluminense só no dia 10. Isso significa, sabe o quê, pessoal? O Fluminense teve esse jogo adiado contra o Palmeiras. O Fluminense vai ter uma sequência com os 2 jogos contra o Corinthians. Joga na quinta-feira, não joga no fim de semana e enfrenta o Corinthians na outra semana, Quesada. Isso pode ser interessante, né? Dá um tempo a mais para se preparar para o jogo da volta. Agora, depende muito do que vai fazer no primeiro jogo também, né? Se não conseguir um bom resultado, pode deixar o caminho aberto para o Corinthians se classificar para a próxima etapa da Sul-Americana. Está fazendo a conta? Você falou que o São Paulo foi o time que mais pontuou pós-Copa América, né? 12 pontos. 12 pontos contra 10 do Flamengo. E o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos, fez 9, ao lado de Corinthians, Santos e Ceará. Isso dá uma dimensão, não é, da força do São Paulo nessa volta após a parada da Copa América. São 13 pontos, né? São 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate. Isso mesmo. Então são 13, pode ir para 16. E agora tem o jogo nesse meio de esse semana. universo aí de mal pontuação é dos últimos 5 jogos. 5 jogos. Descontando o São Paulo, o jogo estaria nesses 5, o jogo contra o Atlético Paranaense, mas foi adiado, será disputado quarta-feira. Ou seja, o São Paulo pode melhorar ainda mais essa pontuação por conta... Ou o Atlético Paranaense também, né? Porque, nos últimos 15 que o São Paulo disputou, o São Paulo fez 12. Isso. Independentemente do adiamento ou não do jogo contra o Atlético, fez 12 em 15. Né? O segundo melhor retrospecto em 15 pontos é o do Flamengo, 10 pontos. Né? Flamengo que bateu o Vasco, hein? Vamos dar uma olhada aí, vamos colocar que público ontem em Brasília, hein? Mais de 65 mil torcedores, 4-1 num jogo maluco. Por que maluco? Foi um resultado elástico do Flamengo, a gente está vendo o primeiro gol aí do Flamengo.
Aliás, um golaço, né? Ó, a balançada, iluminado o Bruno Henrique, né? E aí, tabelinha ali, ó, o segundo gol. Enfim, por que jogo maluco? Poderia ter sido um resultado bem mais apertado, hein, Rodrigo Bueno? 2 pênaltis desperdiçados pro Vasco. O Diego Alves jogando muito. O Diego Alves fez a primeira grande intervenção do jogo. O Vasco poderia ter aberto o placar, ter feito 1-0. E aí o Bruno Henrique fez essa pintura, o gol mais bonito da partida. Tem gente que diz até que esse outro gol também seria dele, que a bola já estaria entrando ali. O Gabigol foi esperto, oportunista, acabou botando o pezinho ali e ganhou um gol para sua conta pessoal. O Vasco fez um jogo, é duro você falar assim, o Vasco fez um bom primeiro tempo. O time perde, termina goleado, você fala, fez um bom jogo, teve bons momentos. O Vanderlei tomou precauções para esse clássico. O mando era do Vasco, mas maioria rubro-negra, né? O próprio Jorge Jesus disse que o Flamengo jogou como se estivesse no Maracanã. Ele jogou com uma proteção ali, com o Richard, com o Lucas, com o Raul, tentando proteger o meio. O Pikachu, que muitas vezes era lateral, vinha jogando como lateral, né, nessa recuperação do Vasco Luxemburgo, jogou mais adiantado, acabou, até fez um bom jogo, mas perdeu o pênalti. O segundo foi o Bruno César. Aliás, tem muito flamenguista falando assim, fala aí, que o Bruno César deu um coice ali na área, tentando atingir aparentemente o William Arão. Fala aí desse lance e tal. É um lance que talvez venha a ser analisado aí pelo SJD. Tentativa de agressão do Bruno César. Ele deixou o campo antes de ser na entrevista. Então, não sei. Fazer a pergunta para ele, passou reto. Não, terminal sempre tem confusão, clássico, cabeça quente. Quem perde de 4-1 vai ficar lamentando. Ainda teve esse episódio lamentável pessoal do Luxemburgo com a irmã dele. Então, quase tudo dando errado pro Vasco. O Vasco talvez tenha até feito um bom plano de jogo ali, mas a execução foi péssima, especialmente nos pênaltis. E acho que é o melhor jogo do Diego Alves com a camisa do Flamengo. Foi a segunda partida na carreira do Diego Alves que ele pega 2 pênaltis. Já tinha sido assim no Valência. Uma vez no Valência ele conseguiu. Ele é famoso por pegar pênalti do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Griezmann. Mas 2 pênaltis no jogo é a segunda vez que ele faz. Ele consegue isso com a camisa do Flamengo justamente num clássico contra o arquirrival, contra o Vasco da Gama. Então, dá confiança para ele, confiança para o time. Lembrando que tem Libertadores e a chance de pênalti é razoável. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. As pessoas ficam sempre esperando que o Diego Alves vai... se for pro pênalti... Ele vai garantir. Ele vai garantir todas. E ele falou, não vou pegar todos. Mas até nisso ele está mostrando de novo a capacidade que ele tem. E o Flamengo, olha, pela fase ofensiva que tem, poderosa, poderia muito bem ceder pelo menos 2 jogadores para a seleção. Só que, como eu falei aqui, o Tite não vai fazer isso. Ele vai convocar um jogador apenas de cada time. O Bruno Henrique, acho que foi merecidamente o escolhido do Flamengo para representar a seleção. Poderia o Rodrigo Caio, o Tite gosta dele. Lesionado, né? Lesionado. O Gabigol poderia ir, Everton Ribeiro. Tem muita gente que poderia estar na seleção. A gente está falando dos mais badalados, né? Os jogadores que estão realmente jogando demais. Eu queria falar do Coelho, hein? O Quesada, em meio novamente aí a notícias de saída do Coelho, né? Que teve proposta do Al Hilal, proposta que foi... o Bolonha da Itália cobriu a proposta do Al Hilal, balançou novamente aí o colombiano. 500 mil euros a mais. Mas ontem jogou demais o Coelho, e depois do jogo o Gabigol abraçou o Coelho, enfim. O Bruno Henrique já tinha dito na véspera da viagem para Brasília que não via clima de despedida do Coelho. Qual será o destino do jogador, hein? Para mim, assim, o time ideal tem Coelho e Arão, porque eles protegem muito, né, o sistema defensivo e ajudam a liberar esses caras que definitivamente são os caras que resolvem tudo a favor do Flamengo. A gente citou aí o Bruno Henrique, citou o Gabigol, a Arrascaeta está jogando muita bola, teve uma grande participação. O Gerson está se encaixando legal nesse time. O Everton Ribeiro é um cara que sempre que entra mantém uma média de atuação. Se eu fosse Flamengo, eu faria um esforço para manter o Coelho, porque não é fácil encontrar um volante assim no mercado. Com muita qualidade. E um detalhe, você pode perder o Coelho e com essa grana, e o Flamengo nem precisa dessa grana, para falar a verdade, você não vai conseguir no mercado buscar um outro jogador. E se buscar, também você não tem a certeza de que o cara vai conseguir se encaixar de uma forma rápida ao time. Acho que esse pensamento, essa filosofia poderia ser adotada nesse momento pela cúpula de futebol. Concordo com você, Quesada. Estou contigo nessa aí. Ô, Savoia,
Já que não veio o Balotelli, será que não dá para pegar uma graninha desse projeto aí e botar na mesa para segurar o Cuéllar, hein, Savoy? Eu acho que o Cuéllar, ele ficou meio chateado, né? Ele perdeu um pouco espaço com o Jorge Jesus. A impressão que eu tenho de longe é essa daí. Que ele era titular absoluto, a torcida amando o Cuéllar, e criticando até o Arão, né? Que subiu de produção com a chegada do Jesus. Mas eu acho que é um pouco da decepção com o treinador, né? Porque ele perdeu um pouquinho o status dentro do time como titular. Continua jogando muita bola, mas de fato foi essa questão, na minha visão, que incentiva um pouco ele ir embora do Flamengo. Outra coisa que eu queria falar, 2 pênaltis muito mal batidos e o Bruno César bateu e parou. Né? Quando o Diego ele estava desatento a jogar. Quando o Diego Alves pega e dá o rebote, o Arão chega com muito mais rapidez, porque ele parou, ficou esperando. Bateu o pênalti, você tem que analisar a possibilidade de um rebote. Sim, né? Um jogador experiente como ele. E bateu mal também. Verdade. O Diego Alves, o único, hein? Até agora, o único goleiro que defendeu 2 pênaltis, curiosamente no mesmo jogo, mas o único que defendeu 2 pênaltis nesse campeonato brasileiro. Pessoal, uma menção aqui. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.